Uma mãe que criou os seus 4 filhos com muita dedicação e com os mesmos ensinamentos, mas viu um deles seguir por um caminho que se tornou um pesadelo na vida de muitas famílias brasileiras. Aos 22 anos comecei no tráfico no Rio de Janeiro. Eu entrei para o tráfico não por necessidade, mas sim por curiosidade. E já comecei a fumar maconha. Depois fui conhecer outros tipos de droga, loló, droga sintética, cocaína. Comecei a participar de guerra em outras favelas. Quando eu fui ver, eu já estava muito profundo no tráfico, no crime. Aí minha foto foi para a delegacia, fiquei foragido, fiquei aparecendo lá na delegacia. Teve uma data que me marcou muito, que foi o Dia das Mães. Eu fui para uma guerra em outra facção. Tentamos invadir a favela, tivemos que ficar na mata o dia todo para a gente entrar à noite. Quase morri nessa guerra, teve troca de tiro, teve tudo. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava chorando, sofrendo. Rodrigo foi apresentado na igreja tinha meses, né? Ele ficou até uns 16 anos assim, ele sempre me acompanhou. Mas depois ele não quis ir mais, começou a se envolver com amigos, com pessoas erradas. Aí quando eu descobri que ele estava usando droga, foi um choque, eu chorei muito, fiquei arrasada. E daí só foi piorando. Um dia que marcou muito para mim também foi um plantão que eu estava na favela e ela foi para a igreja. Ela foi para a igreja na catedral lá no Rio de Janeiro. E nessa hora na hora da igreja, eu falei, vou lá em casa. Quando eu cheguei em casa, eu manifestei dentro de casa, sozinho manifestei. Nisso que eu manifestei dentro de casa, os polícias subiu e matou todo mundo que estava no plantão. E nessa hora ela estava na igreja orando por mim. Várias vezes a gente estava em casa dormindo, ele ligava da delegacia para a gente comparecer lá que ele tinha sido preso. Aí meu marido levantava, tocava de boca, corria para a delegacia, ele dava, mas sempre pagava fiança e saía, sempre pagava fiança e saía. Aí teve um dia, ele não teve mais fiança, ele foi preso e ficou cumprindo a pena dele lá e eu tinha que ir no presídio visitar ele. Só que lá na cadeia, quando eu saí da cadeia, eu piorei. Eu comecei a conhecer o crack. Minha mãe desesperada, comecei a vender minhas coisas, comecei a empenhar moto em boca de fumo, fiquei com a vida toda destruída, fui parar na linha do trem usando crack, não queria mais saber de nada, só usar crack. Minha família não tinha paz, minha mãe não tinha paz, minha esposa não tinha paz. Até uma situação que a minha esposa, a Stephanie, ela ia lá na Cracolândia, lá na favela, me buscar para me levar para casa, porque se ela não fosse, eu não voltava. Entre lágrimas, prisões e recaídas, Dona Dulcineia assistiu por quase 20 anos o seu filho Rodrigo caminhar sentido a própria destruição. Quando eu ficava lúcido, era um vazio enorme, era uma falta de ar que eu sentia. Aí eu comecei a entrar por os remédios também, o clonazepam, tentava tomar o remédio para me dormir, para me ficar dopado, mas a minha abstinência, a minha vontade de usar droga era tão grande que o remédio me deixava grogue, mas eu não conseguia dormir. Aí o que acontece? Eu fui pra favela, me droguei. Acorda ali, eu falei, poxa, eu vou dar um fim nisso tudo, que pelo menos eu vou fazer minha família parar de sofrer, vou parar de sofrer. E eu cheguei ali, o ar começou a voltar. É ser triste a gente ver assim, uma pessoa passar por isso, imagine o filho, né? Eu sabia que Deus estava dando muito livramento. Se ele estava vivo até aquele dia, porque Deus livrou ele. Era a minha oração, mas eu queria mais, eu queria ele convertido. No outro dia, cheguei para minha mãe lá em cima e falei para minha mãe, mãe, preciso de ajuda, me coloca num centro de recuperação, me interna, faz alguma coisa, eu não estou conseguindo me controlar. Eu falei assim, não, agora, Senhor, ou sou converte ou sou
tira a vida dele, mas salva a alma dele. Que tira a vida dele convertido, porque eu não estou aguentando mais. Eu já estava no meu limite, eu já estava sofrendo muito. Falei, eu tenho que sacrificar, eu tenho que mostrar a Deus como não estou apegada a nada. Eu quero a libertação do meu filho, eu não me interessa. Não adianta eu ter uma cama, um colchão e não poder dormir. Eu vou fazer isso porque eu tenho que, de um jeito ou de outro, chamar a atenção de Deus. Minha mãe chegou para mim e falou assim, não vou te internar não. Meu pai também, não vou te internar não. Aí minha mãe falou, quem vai mudar a tua vida é Jesus. Aí eu peguei, fiquei com aquilo na cabeça, fiquei ali, aí anoiteceu. Eu fui pra favela de novo. Me droguei a noite toda, normal, como eu fazia sempre, todos os dias. Me droguei. Chegou de manhã, eu fui pra casa. Quando cheguei em casa, minha mãe estava indo pra igreja. Ele chegou de manhã muito drogado, eu me arrumei, vim para a reunião, subi no altar com o meu propósito, subi chorando e falei com Deus, Senhor, estou entregando ele aqui no altar, estou entregando ele nas tuas mãos. Eu já tinha o Espírito Santo, mas ali eu precisava do livramento. Eu ficava deitado na cama, rolando para um lado, rolando para o outro, cochilava. Aí eu falei assim, poxa, minha mãe falou que Jesus vai mudar a minha vida. Drogado, pernoitado, falei, vou lá ver se Jesus vai mudar a minha vida mesmo. Aí cheguei lá, entrei na igreja, era numa reunião de 9h30, julho. Aí eu entrei na igreja, quando eu entrei na igreja eu vi minha mãe subindo no altar. Ela estava cumprindo um voto com Deus por mim. E eu não sabia que era por mim. Aí quando eu desci, que eu vou sentar lá onde eu estava, eu vejo que ele estava sentado na cadeira na igreja. E nisso eu já vi que ela começou a chorar, ela até perguntou, ué, você na igreja? Eu falei, vim ver se Jesus realmente vai mudar a minha vida. Ela já agradeceu a Deus por Deus ouvir ela. E eu ali falei com Deus a situação que eu estava passando, que a minha vida não tinha mais serventia para mim. Ou é ou não é, eu falei. Se o Senhor existe mesmo, a minha vida está aqui. Eu falei, se o Senhor mudar a minha vida, eu vou entregar a minha vida para o Senhor. Aí, nessa hora, eu já notei uma diferença. Eu já comecei a chorar ali, senti uma paz. Aí eu estava drogado, pernoitado, fiquei lúcido. A droga passou efeito de droga. Assisti a reunião toda. E aquele dia, quando eu saí da igreja, parecia que quando eu entrei ali, eu estava enxergando preto e branco. Quando eu saí da igreja, eu comecei a ver as cores, o céu, as cores, comecei a sentir uma leveza. Aí, segunda-feira, eu fui para a igreja e ouvi o pastor falando sobre o batismo nas águas, que a gente tem que se entregar, a velha criatura tem que morrer e a gente tem que nascer de novo. Fui lá e perguntei ao pastor, o senhor pode me batizar? Aí ele falou, quem sou eu para não batizar? Claro, vamos lá. Me batizou. Eu ali, com a entrega que eu tive, como já era a Fogueira Santa, a última semana da Fogueira Santa, eu fiz a minha Fogueira Santa. O que eu fiz? Eu entreguei tudo que eu tinha de errado para Deus. Deixei de fazer coisas de errada que eu fazia, quebrei o chip de telefone, como se eu estivesse andando para a esquerda e comecei a andar para a direita. Comecei a obedecer, orar. Eu comecei a pegar a Bíblia sem entender, pedir a Deus para me dar a direção, para me ler. Aí chegou o outro domingo e eu fui cedendo ali pelo Espírito Santo, começou a reunião de 9h30, eu não queria saber de nada, eu não pensava mais em nada, só no Espírito Santo. E o pai chegou a hora que o pastor chamou lá na frente, e eu fui correndo ali, fui olhando para aquele altar ali, e eu lá buscando o Espírito Santo. Eu falei para ele a sinceridade, falei, Senhor, eu sou pecador, eu não sou digno de ter o Senhor, mas eu estou aqui, meu Senhor, eu preciso do Senhor, toma minha vida, toma aqui, tira meu direito. Eu ainda cheguei a falar para ele, tira meu direito de escolha, eu quero o Senhor. Aí o pastor falou assim, o obreiro vai botar a mão na sua cabeça e vai ser como Deus estivesse descendo com o Espírito dele na sua vida. Eu falei, meu Deus, é agora. Aí o obreiro veio e colocou a mão na minha cabeça. Pô, glória. Poxa, muito. Foi tão bom, foi tão maravilhoso, foi uma coisa surreal, foi o que eu precisava. Foi o que eu precisava. Ele me encheu, ele me abraçou.
Ele falou, eis que eu sou contigo. 7 dias pode parecer pouco tempo, mas o Rodrigo descobriu que Deus muda uma vida no mesmo instante em que ela é colocada inteira no altar. E na mesma hora ali eu já fui na rua falando para os caras que fumavam comigo. Pô, Jesus mudou minha vida, cara. Jesus pode mudar a tua vida também. Eles, qual é? Meu apelido era Costela, qual é, Costela? Eu falei, é sério, Jesus mudou, tô com Jesus, mano, vai pra igreja. Comecei, né, falar de Deus pros detentos, comecei nos abrigos, comecei a querer estar ali, até que a minha esposa, que também não era convertida, ela vendo a minha mudança, ela vendo minhas atitudes, começou a frequentar a igreja também. Hoje em dia ela é batizada no Espírito Santo. Vai fazer um mês que a gente casou. Hoje em dia a gente é calmo, entra em casa, consegue dormir, tem paz. Até meus filhos ficam mais calmos. Hoje em dia a gente senta numa mesa, a gente faz a oração ali, cada um faz a oração um dia. Quando eles vão para a escola, eles falam, pai, eu tenho que me ungir, eu vou lá e unjo eles. O Teleman também me ajudou a ser um novo homem, me mudou muito também. Deus só não me mudou, não me libertou dos vícios, como me educou. Deus me educou, porque eu não tinha educação, eu aprendi a ter educação, aprendi a dar licença. Eu já chego num lugar, eu tenho mansidão para falar. Ele é outro, agora. Ele está sempre lendo a Bíblia, ele vem para a igreja, ele escuta a palavra do Bispo Macedo todo dia. Um ano atrás eu estava na Cracolândia, eu estava numa linha do trem, sujo, usando crack. Hoje eu estou aqui no Templo de Salomão, sentado nessa cadeira. Mas o segredo disso tudo é a entrega. A pessoa, se ela se entregar mesmo, se arrepender 100%, ela recebe o Espírito Santo até na hora ali mesmo dela, ela orando. Não precisa nem uma semana, só basta sinceridade, porque não adianta também a pessoa orar e ela lá no fundo não tiver uma sinceridade, não adianta. Ela vai ficar 1 ano na igreja e não vai receber o Espírito Santo. A pessoa tem que entregar a vida dela para Jesus.